Fala, meus amigos, tudo bem? A gente começa o 12 em Campo de hoje, indo direto ao assunto aqui e, claro, lamentando ah, o acidente que aconteceu na madrugada deste domingo com um ônibus que trazia torcedores do Corinthians para São Paulo depois do jogo contra o Cruzeiro. 8 torcedores perderam a vida e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a Copa Sul-Americana, que virou prioridade para o Vanderlei Luxemburgo, e também sobre a venda do meio-atacante Adson para o Nantes da França, negociação confirmada pelo dirigente Alessandro Nunes. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, indo direto ao assunto aqui neste domingo, e a gente começa falando de um assunto realmente bastante triste. Não gostaria de abrir o vídeo falando sobre isso, mas na madrugada deste domingo, um acidente na rodovia Fernão Dias, com um ônibus que trazia para São Paulo torcedores do Corinthians, que foram acompanhar a partida contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Este ônibus se acidentou, capotou, e vitimou 8 torcedores do Corinthians e deixou mais de 40 feridos. Né? Então, é lamentável, é muito triste. Fica aqui a nossa solidariedade a amigos, familiares. O Corinthians emitiu uma nota também de pesar com relação a esse trágico acidente. Os torcedores foram a BH acompanhar a partida e na volta, segundo as primeiras informações, o ônibus perdeu o freio, capotou e vitimou aí 8 torcedores do Corinthians. Repito, fica a nossa solidariedade à família, aos amigos. Nessa hora o futebol fica de lado e são seres humanos que perderam a vida num acidente trágico. Então, é uma dor muito grande para todas as famílias, todos os amigos, parentes, e mesmo nós que não conhecemos diretamente os torcedores, são seres humanos. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso respeito e a nossa solidariedade a todos os envolvidos neste trágico acidente que aconteceu na madrugada deste domingo. Mas essas vítimas, elas amavam o Corinthians. E, em respeito a essas pessoas, eu vou seguir trazendo as informações do dia, porque tenho certeza que é aquilo que elas gostariam de ouvir, é aquilo que movia os seus sentimentos. Então, eu sigo falando aqui sobre as notícias, sobre a venda do Adson, enfim. Vamos lá. Não é um dia fácil, mas tenho certeza que eles gostariam de seguir ouvindo as informações do Timão e seja lá aonde estiverem, estarão bem acolhidos em um bom lugar, pelo menos é isso que eu desejo a todos eles, a todos que se machucaram também, que se recuperem de forma rápida, de forma mais rápida possível, para que sigam aí as suas vidas depois de um momento tão triste, tão trágico, como foi o ocorrido na madrugada deste domingo. Bom, e a gente segue falando aqui sobre o Vanderlei Luxemburgo, depois do empate contra o Cruzeiro. Empate em 1-1. No último segundo de jogo, praticamente, o árbitro deu 2 minutos a mais de acréscimo e o Gustavo Mosquito, que entrou no segundo tempo, depois de 9 meses sem jogar uma partida de futebol, entrou bem no jogo, fez boas jogadas e foi coroado com o gol do empate. Acho que ninguém mais que o Gustavo Mosquito merecia esse gol. Agora, de novo, o Corinthians repetiu os erros, de novo o Corinthians jogou muito mal, né? Apesar do Vanderlei Luxemburgo ter gostado, né, do rendimento da equipe, não sei aonde, mas enfim, a opinião dele deve ser respeitada. Mas o fato é que o Corinthians foi muito mal. O Corinthians foi muito mal de novo, repetiu os mesmos erros do primeiro tempo contra o Coritiba, repetiu os mesmos erros da partida contra o São Paulo, deu a sorte de conseguir o empate no último segundo do jogo.
E na entrevista coletiva, o Luxemburgo disse que gostou, que o time está evoluindo, que emocionalmente o time está bem, mas é muito pouco em termos de rendimento. O Corinthians não consegue produzir nada dentro de campo, absolutamente nada. Vive na base do chutão, vive na base da bola aérea, seja o que Deus quiser, e o atacante que se vire lá na frente. A gente tem reclamado muito do Yuri Alberto, mas ontem nós vimos o Felipe Augusto sofrendo a mesma questão. A bola não chega, quando chega, chega quadrada, e o Corinthians vai se arrastando aí no Campeonato Brasileiro, e precisa urgentemente evoluir, principalmente evoluir a forma de jogar. Ontem, 7 jogadores considerados titulares ficaram fora. Na verdade, 8, porque eu vou falar sobre o Adson agora, que está se despedindo do clube e indo para o futebol francês. Bom, seguindo aqui falando sobre o Adson, que foi para Belo Horizonte, concentrou, o nome dele foi passado, inclusive, para o delegado da partida, ele estaria no jogo, seria titular, e de última hora o nome dele foi riscado com a caneta. Ele ficou fora, inclusive, do banco de reservas, ele foi cortado da relação. E um pouquinho mais cedo, o jornalista Vene Casagrande tinha trazido a informação de que o Adson teria recebido uma proposta do Nantes da França, e que era uma proposta muito boa, que os agentes do jogador e o jogador haviam gostado bastante. Essa foi a primeira informação. Bom, depois foi conversado com o Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians, e ele confirmou esta proposta, disse que hoje, neste domingo, já deverá ser tudo fechado, tudo definido, e o Adson vai se transferir para o Nantes da França. O jogador tem 22 anos de idade, jogou pelo Corinthians 114 jogos, marcou 13 gols e deu 8 assistências. E os valores que envolvem a negociação do Adson são 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Corinthians fica com 20% ainda dos seus direitos econômicos e o Adson, que tem 30%, né, ele e seus agentes têm 30%, fechando aí o número de 100%, certo? Então, por 50% dos direitos econômicos, o Corinthians vai receber do Nantes da França 5 milhões de euros, algo perto ali de 27 milhões e pouquinho de reais. Isso deve ser fechado ainda hoje, até pelo fato do jogador não ter sido cortado da relação. Não acredito mais que o Adson vista a camisa do Corinthians, e essa negociação será sacramentada neste domingo ainda, e provavelmente até o final do dia já tenhamos aí a confirmação de fato, né, oficial por parte do Corinthians da venda do jogador. A proposta é oficial, foi confirmada pelo Alessandro, que gostou dos números, diz que o Corinthians gostou muito dos valores, então hoje o Adson deve ser anunciado oficialmente como jogador do Nantes. Esse comunicado deverá ser feito ainda na tarde deste domingo pela diretoria do Corinthians. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Peço desculpas, claro, a vocês hoje pelo tom até um pouco muito mais sério do que de costume, mas repito, fica aqui um abraço à família de todos os torcedores do Corinthians que perderam suas vidas ontem na tragédia na rodovia Fernão Dias aqui em São Paulo, na volta do jogo contra o Cruzeiro. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e eu te espero mais tarde. Muito obrigado pela sua companhia.